Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Bom Jardim, declaro aberta a última sessão ordinária do segundo período, última sessão extra do segundo período da 13ª legislatura. Neste momento, cumprimento a todos que estão na plenária, em nome da presidente Elisângela Simprobem, cumprimento a todos os professores, cumprimento os colegas vereadores, desejando um Feliz Natal, que já passou, mas deixo aqui Feliz Natal cheio de saúde e paz a todos os vereadores e colegas desta casa. Neste momento, eu passo a palavra para o primeiro secretário desta casa, senhor Lindomar da Pesca, para fazer leitura de um versículo bíblico. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui presentes. Em nome da vereadora Vânia, quero saudar todas as mulheres. Em nome do presidente Rony, saudar todos os colegas vereadores. Hoje a gente vai ler o capítulo João, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem permanece em amor, permanece em Deus, e Deus nele. Amém? Então fica com todos a paz de Deus. Neste momento eu passo a palavra para a secretária do plenário, senhora Lourdes, para fazer leitura da matéria da ordem do dia. Boa tarde a todos. Projeto de lei de número 10/2021, que dispõe sobre o complemento constitucional dos profissionais da educação básica municipal de ensino em efetivo exercício no ano de 2022, altera o artigo 5º, 2º da Lei Municipal 715 de 2021 e da outras providências. A Prefeitura Municipal de Bom Jardim, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Em cumprimento ao disposto no inciso 9 do artigo 212-A da Constituição Federal de 1988, fica instituído o complemento constitucional dos profissionais da educação básica em efetivo exercício destinado ao atingimento dos gastos mínimos de 70% dos recursos totais definidos na Lei 14.103 de 2020, Lei do Fundeb, e suas alterações recebidas pelo município de Bom Jardim, Maranhão, no exercício de 2021. Inciso 1º. O complemento mencionado no capítulo acima deste artigo será concedido exclusivamente para contemplar os profissionais da educação básica em efetivo exercício de 2021, conforme prevê o artigo 112-A da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional de número 108/2020. Segundo, fará jus ao recebimento de complemento institucional por esta lei os profissionais da educação básica em efetivo exercício de 2021, valor equivalente ao percentual a ser aplicado sobre o total da remuneração dos servidores, com base no mês de dezembro. Inciso 3º. O percentual previsto no inciso 2º deste artigo será definido com base no montante faltante dos recursos do Fundeb para atingir os gastos mínimos necessários para o cumprimento de 70%, previsto no inciso 9 do artigo 112-A da Constituição Federal. Isso aqui deveria ser o 4º, né? Porque ela botou para o 3º, 2/3. Inciso 4º. São considerados profissionais da educação básica aqueles definidos nos termos do artigo 61 da Lei Federal de número 9.394, de 20 de dezembro de 1966, LDB,
e os profissionais referido ao artigo 1º da Lei Federal de número 13.935, de 11 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço geral das redes públicas da educação básica. Artigo 2º, na concessão do complemento instituído por esta lei, observará os limites e controle para a criação ou aumento das despesas com pessoal, expressamente previsto no ordenamento jurídico e na Lei Complementar Federal 101/2000. Artigo 3º, inciso 2 do artigo 5º da Lei Municipal de número 715/2021, de 1º de janeiro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação. Segundo, abre crédito adicionais complementares até o limite de 70% das despesas nos termos da legislação vigente, utilizando-se como fonte dos recursos os definidos no artigo 1º do artigo 43 da Lei Federal de número 4.320/1964. Artigo 5º. As despesas desta lei decorrerão por conta das dotações orçamentárias constantes do orçamento geral do município no exercício de 2021, ficando dispensado a apresentação de impacto orçamentário e financeiro que se refere ao inciso 5º do artigo 17 da Lei Complementar 101/2020, por ser despesas já previstas no orçamento do município e não configura compromisso futuro. Artigo 6º. Revoga-se as disposições em contrário à presente lei, entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jardim, Estado do Maranhão, aos 21 dias do mês de dezembro de 2021, Cristiane de Araújo Varão, Prefeita Municipal. Neste momento, a gente convida os amigos inscritos para fazer uso da tribuna. Convido a senhora Elisângela de Carvalho Azevedo para fazer uso da tribuna. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa aqui em nome do vereador Caldeira e falar mais uma vez aqui sobre os direitos dos professores municipais de Bom Jardim. O nosso procedimento em relação a esse projeto de lei, né, que hoje está aqui nessa casa, oficializamos a prefeita Cristiane Varão em relação a essa mudança, né, que antes era 60 e 40. Hoje, a lei é 30 e 70. E nessa lei houve a mudança em relação ao investimento do 70, que o 70 ele tem que ser aplicado todo para os profissionais da educação. E caso essa aplicação não chegue ao percentual de 70%, que ele seja feita uma complementação salarial, que hoje não chamamos mais abono, nós chamamos complementação salarial. Então, tudo que o sindicato fez foi documentado, oficializado, em relação a esse assunto de tão importância que os senhores vereadores sabem, em redes sociais, os comentários que estão em relação a esse projeto, né? E, em relação a esse projeto, o Conselho do Fundeb pediu os extratos bancários para a Secretaria Municipal de Educação.
Foi demorada essa entrega desses extratos, mas graças a Deus a gente conseguiu. Então tem várias especulações. Tem gente que diz que vai ser 10 mil, 20 mil, 30 mil, e o sindicato continuou o posicionamento que é através de documento, é através das comprovações que o sindicato pode fazer um posicionamento em relação a essa complementação salarial. Então, a presidente é a Franciene, e nós participamos do conselho do Fundeb, que é a Ângela e a Jocicléa. Eu sou suplente, mas estive sempre acompanhando elas. E nós recebemos os extratos bancários até o mês de novembro. O que foi nos comunicado em relação a essa complementação, reunimos com secretária de Educação e setor contábil. O que eles nos oficializaram, que até o momento, a previsão de entrar ainda era 5 milhões e pouco até dezembro. E que o percentual seria de 80% dos servidores, que eles iriam receber 80% do seu salário. Desses 80% não tem encargos, porque, como é a complementação, ela não pode ter desconto como o nosso salário normal, né? E o que aconteceu foi que foi feito. No mês de novembro, teve uma sobra de mais de 8 milhões de reais. Desses 8 milhões, é incluído 30 e 70. Então, tira-se 70, tirou 70% dos 8 milhões do mês de novembro, e a prefeita repassou, que eles nos informaram, porque a gente não teve os extratos, porque eles repassaram esse valor, segundo eles, no mês de dezembro. Então, eles não poderiam passar os extratos desse repasse que foi feito para o Bomprev, que é o patronal, que a nossa amiga vereadora Vânia passou aqui na Câmara, que estava sendo repassado o patronal mensalmente e que estava sendo repassado também os parcelamentos. E isso não estava acontecendo, vereadora. É por isso que quando a gente vinha aqui pedir que tem que ter auditoria no Bomprev, é para que a gente tenha verdadeiramente a resposta através de documento. E não estava sendo repassado durante o ano, nem o patronal e nem o parcelamento. Porque, segundo a contabilidade, foi repassado todo o patronal, os 11 meses no mês de novembro. Então, é por isso o nosso cuidado em ter a documentação e fiscalizar tudo direitinho. E esse repasse foi 4 milhões e 200 mil que nos repassaram. Isso verbalmente. Nós não temos a resposta por escrito do nosso ofício. Nós não temos, foi verbalmente. Mas eu acredito que deve ter sido passado, né? Só que esse repasse, esse dinheiro, era para ser repassado mensalmente, que dá mais de 300 mil por mês de patronal. Só que se esse dinheiro estivesse sendo aplicado todo mês, ele estava tendo rendimento. Então, o que o sindicato fez? Nós fizemos um documento, vamos enviar para o Bomprev, para a prefeita, para todos os órgãos, sabendo se esse dinheiro que foi repassado, ele foi com todos os ajustes. Porque como se ele tivesse aplicado, ele estava tendo rendimento, então o município ele tem que passar a ele com esses reajustes, né? Nós não temos nada contra o repasse desse patronal, porque ele garante o nosso futuro. E pasmem, diante desse problema, por isso que tudo que Deus faz é bom, mesmo que no momento a gente perceba que está tudo difícil. Nós descobrimos que os outros prefeitos não estavam passando patronal também. Então, é um problema muito sério. É um problema muito sério. Às vezes ele passa um mês, passa 2 meses, 3 meses, 1 ano, né? Então, sem passar o patronal.
E isso é muito complicado para nós, para o cofre lá do Bomprev. Por quê? Porque existem dívidas. Como foi apresentado, né, que tem o parcelamento. Foi feito essa auditoria, mas não foi enviado para a Câmara no ano passado, no mandato do doutor Francisco. Então, não tem validade. Esse ano está sendo feito auditoria, que nós procuramos o Bomprev, eles disseram que seria entregue essa auditoria no último mês, na última semana de dezembro. E depois que é feita essa auditoria, tem que ser enviado para a Câmara, para ser aprovado, porque tem os parcelamentos. Esses parcelamentos são de dívida dos prefeitos que não estava passando o patronal do município. E, às vezes, talvez, nem os 11% que é descontado do nosso salário. É por isso que eu peço a parceria dos senhores vereadores para acompanhar e fiscalizar junto conosco, porque é de responsabilidade, tanto nós, como representantes dos professores, como de vocês, que são os responsáveis de fiscalizar o dinheiro público e tudo que interessa à população de Bom Jardim. Então, senhores vereadores, eu peço a parceria de vocês para isso. É um momento delicado, não é um momento de briga, é um momento de nos unirmos para o melhor de todos, para o bem de todos. Então, eu acho que não vai vir boas notícias com essa auditoria, não vai vir boas notícias, porque tem débito, me parece que até de 2012 para cá. Então, assim, o que eu estou falando aqui, não sei se vocês vão se sensibilizar, mas é muito preocupante. E eu peço a compreensão, o entendimento de todos para esse momento. No grupo do Simprobem, está havendo desavença entre grupo A e grupo B. E entre isso está ficando o quê? O sindicato. E o sindicato, ele não defende nem A e nem B. Eu deixei bem claro na última assembleia que nós não defendemos nem grupo A e nem grupo B. Nós não vamos fazer vontade nem de grupo A, nem de grupo B. O que a gente vai fazer é defender os direitos dos professores, saber o que é melhor para nós e o que o nosso advogado nos orienta. É esse o posicionamento do sindicato. Quando eu falo algo que a prefeita não gosta, eu não estou fazendo algo pessoal com ela. Eu estou falando algo que a classe deveria falar. Nós falamos pela classe. Quando o grupo B, né, porque tem os outros que querem usar o sindicato para fazer política, eles fazem essa manobra. E nós temos que ter sabedoria para a gente separar isso aí. E eu peço todo dia a Deus, Senhor, faça com que eu esteja um mandato justo, que eu possa continuar com os meus princípios, que é defender e lutar pelos direitos dos professores. Mesmo que venha grupo A e grupo B, nós vamos permanecer com a verdade, quem permanece com a verdade, mesmo que caia, mas consegue se levantar e vencer no final. E é assim que nós viemos fazendo todo o nosso percurso e todos os nossos mandatos. Então, era isso que eu queria falar. E a auditoria vai estar aí, e nós vamos precisar de vocês, e nós vamos precisar sentar como pessoas sensatas e entender esse momento. Não de brigas. E não pense que vão usar a gente como político, que não vão usar. Se for ter que ir contra a prefeita, nós vamos. Se vir alguém aqui da oposição que quer usar a gente tem que ir contra ele, a gente vai. A gente não vai ser usado por ninguém. Nós somos professores, formadores de opinião, e nós sabemos qual é o objetivo de cada um. E o nosso objetivo é colocado como em primeiro lugar, acima de tudo. Porque o nosso objetivo é o melhor para todos os professores. E essas minhas palavras, muito obrigada.
Neste momento, a gente convida os vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Convido ao senhor vereador Marcos José Viana Caldeira para fazer uso da tribuna. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa em nome do nosso presidente, cumprimentar aqui os demais colegas, em nome do meu amigo ali que está doente, o vereador Marley Sampaio. Cumprimentar aqui os demais da galeria, em nome de todos os funcionários do Sindicato dos Professores. Bem, senhores, estamos aqui numa sessão extra, que eu vejo que não tinha necessidade de acontecer esse projeto que chegou até nós. O Executivo poderia ter se antecipado e ter trago com antecedência esse projeto, se tivesse feito um planejamento adequado, se tivesse feito um planejamento correto. Então, nos trouxeram um projeto às pressas, depois do requerimento feito pelo vereador Marcos Caldeira e também pelo requerimento feito pelo Sindicato dos Professores. A gente percebe a falta de preocupação com esses profissionais nesse tal projeto. Temos aqui no artigo 1º, onde a gente vê que foi feito às pressas, 2 artigos, na verdade, no artigo 1º, temos 2 parágrafos 3º. Temos aqui no artigo 3º um texto que não diz nada a respeito do complemento dos professores. Algo que foi só copiado, colado e copiado. Então a gente vê a falta de preocupação desse governo com esses profissionais. Então, senhores, senhor presidente, a gente vê também que do artigo 3º já pularam para o artigo 5º. Não tem artigo 4º vereador, só lhe cortando, aqui nesse projeto. Só um momento, vereador. Sobre esse erro, a gente comunicou o Executivo e já foi corrigido esse erro. Só faltou passar para vocês, mas a cópia vai ser passada para cada um. E, senhor presidente, eu peço aqui a substituição do artigo 3º, que não diz nada a respeito com o projeto, e que seja incluso o seguinte texto, artigo 3º, a distribuição dos recursos de que trata esta lei, por meio do cumprimento constitucional, obedecerá aos seguintes critérios. Parágrafo 1º. O complemento constitucional será calculado utilizando o montante faltante dos recursos do Fundeb, para atingir os gastos mínimos de 70%, previsto no inciso 11 do artigo 212-A da Constituição Federal, dividido pelo número de profissionais da educação básica em efetivo exercício. Parágrafo 2º. O complemento constitucional obedecerá a princípio à impessoalidade e seu pagamento será efetuado de forma igualitária entre os profissionais, respeitando-se, porém, a carga horária de cada profissional. Eu peço que seja incluso nesse projeto. Substitui o artigo 3º, senhor presidente. E também que seja incluso o seguinte artigo. A Secretaria Municipal de Educação, juntamente com o Departamento de Recursos Humanos do município, elaborará uma planilha demonstrativa dos profissionais a serem beneficiados e o valor a serem pago, considerando o que está previsto no artigo anterior. O que a gente quer aqui, senhor presidente, é transparência dos recursos públicos. Então, a gente tem que, o Executivo tem que ver essas situações, a transparência, de que forma está sendo aplicado esses recursos, porque nós, como vereadores, estamos aqui para fiscalizar, para saber se está sendo administrado de forma correta esses recursos. Eu quero aqui parabenizar o sindicato pela paciência e persistência em estar fiscalizando aquilo que é deles
por direito. E muito obrigado. Neste momento, a gente convida o senhor vereador Antônio Cesarino para fazer uso da tribuna. Boa tarde a todos, a todas. Cumprimento a mesa, na pessoa do seu presidente, Rony, os colegas vereadores aqui presentes, na pessoa do Marcos Caldeira, vereador, ao plenário aqui, na pessoa da professora que nos antecedeu, professora Elisângela, e que aproveito a oportunidade para parabenizar. Já teve eleição, né? A eleição foi eleita, é a nova presidente, não teve posse, não. Parabenizar aí pela vitória e também dizer a esses profissionais do magistério que eu acredito no potencial dos professores da rede pública municipal de Bom Jardim. Os meus dois filhos sempre estudaram em escola pública e aqui no município de Bom Jardim. Atualmente estudo na escola Rosilda Martins. E não vejo necessidade, isso aqui é uma coisa minha e da Ana Lídia, minha esposa, de nós colocarmos nossos filhos em escola privada. Porque eu vejo que esse sindicato, os professores do município de Bom Jardim são professores comprometidos com a educação. Quero também aqui dizer que em alguns momentos, quando esse sindicato, alguém tentou desfazer, não respeitando assim a sua forma de trabalhar. Eu lembro que em 2000, no final do mandato do ex-prefeito Dr. Roque, era para ser assinado, eu creio que vocês vão lembrar disso, o projeto de lei que ali iria dar o piso salarial aos professores. E estava havendo ali, era a eleição municipal naquela época. O candidato apoiado pelo então prefeito era o Dr. Francisco. E ele alegou aqui, eu era vereador na época, que era um período vedado e não poderia estar assinar o projeto de lei que ali garantiria o piso salarial. Eu lembro que os professores, na época, reagiram a isso, esperavam que ele ia assinar. E lembro que o resultado das eleições das urnas, as consequências vieram. Naquela época, o candidato foi derrotado. E eu posso estar equivocado, mas acredito que, se ele tem assinado, o doutor Francisco teria sido eleito prefeito naquela oportunidade. Eu quero também relembrar que, no mandato da ex-prefeita, uma pessoa que eu não tenho absolutamente nada contra, tenho um grande respeito, gosto dela, da Lidiane. Lembro que, no começo da administração dela, teve vários problemas com o sindicato. Enquanto estava só alguns vereadores enfrentando, não conseguiu nada. Na hora que o sindicato vestiu a camisa, que foi para a rua, chamou o povo, e o povo ouviu a voz do sindicato, eu vi as consequências trágicas daquele governo,
por falta de respeitar a entidade, a instituição do sindicato. Não foi diferente também naquele episódio que foi falado a possibilidade de fazer um empréstimo já com a Maurinete Gralhada no Bomprev. E os professores também reagiram da mesma forma, não concordando, e foram para cima, conseguiram, foram ao Ministério Público, fizeram tudo que puderam para impedir aquela situação e conseguiram. E o resultado, no final, da minha amiga, que eu quero aqui deixar bem claro que é uma pessoa maravilhosa, a Maurinete Gralhada, foi ruim o final, politicamente falando. E esse mesmo sindicato, ele continua muito forte. E a atual prefeita, ela sabe de tudo isso. Até mais do que eu, porque ela é professora, ela participou dessas caminhadas junto com os demais, aqui não estão todos, só alguns. Eu não estou aqui dizendo que em algum momento ela não quis mandar esse projeto de lei para cá. Muito pelo contrário. Eu sempre acreditei que esse projeto viria. Eu entendo que o vereador Marcos Caldeira fez, e espero que não seja mal interpretado, ele fez o que um vereador pode fazer. Porque, assim, às vezes a gente fica até com medo, às vezes, pensando que está ajudando, pode estar atrapalhando. Essa é a percepção que eu tenho como vereador. Mas o vereador Marcos fez certo em ter se antecipado, ter cobrado, ter pedido extrato, junto com o vereador Raidon e outros colegas aí. O que eu quero dizer com tudo isso? Que o sindicato, esse sindicato, é um sindicato que não adianta. E não adianta, não é porque a professora Elisângela, ela é temida, não. É uma pessoa humana, como eu acabei de ver aqui na sua fala, uma pessoa temente a Deus. Sempre que fala, ela sempre coloca Deus em primeiro lugar. Isso é muito bom e é o certo. É porque eles são unidos, são organizados. E o sindicato, quando ele é unido, ele é organizado, ele é muito forte. Não tem ninguém que consiga. Quando eu falo ninguém, eu falo das instituições, porque só quem pode é Deus, todas as coisas. Então eu quero dizer que o meu posicionamento como vereador, e não só nesse projeto, mas em todos os outros que virão ainda, que envolvem o interesse dessa classe, dessa categoria, eu só tenho uma coisa a dizê-lo a todos vocês, que o meu voto sempre será favorável, ainda que seja um voto vencido, ainda que seja um voto que possa ser questionado, isso aqui é inconstitucional, porque eu sei que nunca será, porque eu sei que vocês têm assessoria jurídica que orienta vocês sempre vêm para cá com um argumento que convence. Então, eu quero deixar bem claro para vocês e quero pedir isso aqui. O meu voto, como vereador, é a favor do projeto. Isso é que todos vão votar. Isso aqui é uma coisa que já está patente. Mas eu quero deixar claro que em todos os outros ainda que virão, e eu estou falando da classe dos professores, para deixar bem claro, não estou falando de outra classe. As outras classes eu posso sim divergir, mas dos professores eu faço esse compromisso do meu voto ser o voto do sindicato, a favor daquilo que é de interesse da categoria. Quero também aqui abrir um parênteses para homenagear uma pessoa que acabou de falecer, uma pessoa que tem uma história nesse município. O ex-prefeito e o primeiro prefeito dessa cidade. Eu não pude participar do seu cortejo fúnebre. Eu tive que viajar no mesmo momento do ocorrido. Eu falo do seu Gildazo Ferreira Bravo. Quero pedir, assim, apenas alguns segundos, por conta do tempo, de silêncio, para que nós possamos, assim, prestar essa homenagem a este homem que fez uma história que, se não fosse ele, se não fosse a coragem, a bravura dele, talvez o Bom Jardim não seria o que é hoje.
Muito obrigado a todos. Quero aqui desejar-lhes um feliz ano novo. Natal já passou, creio que foi bom para todos. Creio que o Natal foi bom para todos. Para mim foi ótimo, graças a Deus. Passei junto com minha família, meus pais lá no Gurvia. E aproveito essa oportunidade para desejar um feliz 2022 para todos nós, bonjardinenses. Que seja um ano de muitas conquistas, que muitas coisas que ainda não deu certo, que é projeto de cada um, venha dar certo. É o que eu desejo a todos. Muito obrigado. Neste momento, a gente convida o vereador Marley Sampaio para fazer uso da tribuna. Oi. Eu peguei o microfone emprestado do presidente para poder tirar a máscara aqui, que fica até melhor de ouvir, né? Uma boa tarde a todos, a mesa diretora, em nome do vereador Rony, presidente desta casa, aos edis, em nome do vereador Elis Nelson, do Novo Caru, e a toda a população presente na plenária, em nome da professora Rose. Mais uma vez, estamos aqui em discussões de projetos encaminhados a esta casa pelo Executivo. E eu já começo o meu discurso complementando uma parte do discurso do amigo Caldeiras, em que ele fala sobre as questões de transparência, que é uma tecla que eu sempre venho batendo, né? Que todos os projetos que são encaminhados e apresentados a esta casa, mandados pelo Poder Executivo, eles não vêm com as devidas informações que passem uma transparência tanto para nós, vereadores, apreciarmos para dar o nosso voto, tanto para a população, para que ela entenda também a que se trata esse projeto. A questão dos repasses, uma matemática simples. Eu tenho aqui um extrato anual do Fundeb de 2020 e de 2021, em que ele apresenta, até trouxe na sessão que foram discutido a questão do aumento dos professores. Em 2020, até dezembro, entrou um total de 38.873.000. Em 2021, até hoje, a presente data, porque no final do mês, do dia 30 para o dia 31, ainda cai um recurso bom. E em janeiro ainda cai um para ser pagos retroativos aos profissionais da educação também. Entrou R$ 51.324.877,93. O que acontece? Houve uma diferença de um ano para o outro de repasse de 12 milhões, 12,5. E o que não é apresentado nesse projeto para nós hoje é essa apresentação matemática, que é uma coisa muito simples. Eu fiz aqui uma simples apresentação matemática, mas eu consigo expressar isso para vocês. Que é o que o projeto não tem. Qual é essa base de cálculo? O que eles estão avaliando? Qual vai ser esse valor que vai ser rateado para os professores? Porque, segundo... No cálculo aqui que se for usar, de sobra, como a professora Elisângela falou, tem 8.778.000. É muito dinheiro. Tiraram uma parte para pagar o repasse do patronal, 3.490.000. Ainda sobra, em média, 5 milhões. Fora o que vai ser repassado em dezembro e mais a sobra dos 30%, que eu acredito que também não tenha sido usado toda. Que eu não... Onde a gente anda, 20% ele é um gasto físico, ele não é um gasto pessoal, ele é um gasto físico. Eu não tenho visto relativamente esses gastos de 30% no município. Mas vamos aguardar. Outro ponto, né, que pode ser apresentado, a questão que ficou os débitos de dezembro para serem pagos no ano de 2021, do dezembro que o ex-gestor acabou deixando todo mundo na mão aí no final do ano, não pagou
os devidos salários provistos aos professores. Podem ter essa alegação do salarial, mas essa sobra já cobre. E também, salvo me engano, vocês professores, as aulas começaram presencialmente a partir de agosto, não foi isso? Então, nós tivemos aí no decorrer um período de 8 meses com um gasto bem inferior aos gastos que eram em outros governos, entendeu? Então, entra mais uma justificativa que tem que ser apresentada de para onde foi aplicado esse recurso. Porque até agosto do ano de 2021, as aulas estavam de forma remota, os funcionários praticamente não foi contratado, foram poucos contratos, né? Apesar de um cheque em branco que foi passado aqui nesta casa, foi aprovado das contratações, mas acredito que na educação não tenha sentido você encher a folha, sendo que você não tinha nem onde colocar essa pessoa para trabalhar. Então, o que a gente espera, mesmo hoje eu me posiciono no voto a favor a esse projeto da forma que ele está, para não prejudicar a classe, mas não é porque eu sou conivente com o que está aqui, não. Não sou totalmente conivente. Precisa de mais informações. Agora, se a gente tardar isso aqui, é pior. Eu analiso dessa forma. Para não prejudicar a classe, a gente vai estar sendo obrigado a votar da forma que ele foi apresentado hoje. Meu muito obrigado, somente isso. Boa tarde. Neste momento eu passo a palavra, convido a senhora vereadora Elivânia para fazer uso da tribuna. Boa tarde a todos. Agradecer a Deus por estarmos aqui nessa tarde. Já passado o Natal, espero que todos tenham conseguido ficar com suas famílias, porque eu não pude estar com a minha, justamente para estar nessa tarde, porque eu tenho compromisso com essa casa, tenho compromisso em relação ao meu mandato. Se eu fosse para o interior, não daria tempo eu chegar. Mas vamos lá. Eu vou começar a responder aqui ao vereador Marcos Caldeira, antes de adentrar no assunto que interessa. O vereador Marcos Caldeira alegou nessa tribuna, há pouco, que a prefeita só vai pagar o 13º, porque ele colocou um requerimento, ele fez um vídeo. Eu discordo da fala do vereador. Ela já mostrou que tem compromisso com a população. Vereador Marlen Sampaio colocou aqui a falta de transparência. Eu desconheço um gestor mais transparente do que a Cristiane. Como bem colocou o vereador Cesarino, ela foi às ruas, foi ela que gritou, foi ela que ajudou a construir cada item, cada vírgula de direitos de hoje dos servidores públicos. Como é que ela construiu e agora vai desconstruir? Cabe na cabeça de quem essa frase? Como é que ela vai desconstruir isso? A Elisângela, que antecedeu aqui a minha fala, ela disse o seguinte: a gente recebeu os extratos. Querem mais transparência que isso? É só pegar, então, e escancarar a prefeitura. Está aí. Todos nós temos nossos negócios e também tem algumas coisas que a gente não pode estar escancarando a todo mundo. E aqui eu desafio, quem é esse que não tem? Que faz seu negócio, porque negócio também, ele é feito a segredos. Não tenho parte, vereador, não pedi a parte a ninguém justamente para não partear a ninguém. O vereador Marcos Caldeira também fez um pedido nessa tribuna. Errou. O pedido dele é de uma emenda substitutiva. Ele deveria ter feito isso antes, protocolado isso antes. Bora ler regimento interno. Não vou dar parte. Eu não pedi parte a ninguém, porque eu não vou partear nenhuma vez. Meu discurso é longo. Vocês já usaram a tribuna. Eu quero perguntar aqui
ao vereador que também me antecedeu nessa tribuna, ao vereador Cesarino, se ele lembra, se ele se recorda, na votação do orçamento que nós estamos trabalhando com o orçamento do ano passado, que nós ficamos aqui até o dia 30, nesse vai e vem, nesse puxa-encoie, porque o orçamento tinha sido feito a facão. Estou mentindo, vereador Dandô? Não estou. Você se lembra qual foi o destino, aliás, quanto foi orçado para o Fundeb, para a Folha? Você se lembra? Para a educação? Não lembra. Deixa logo a festa do Duvan encerrar ali. Vai lá. Bora lá. Foi orçado 26 milhões. E aqui eu quero esclarecer que nesses 26 milhões, para o Fundeb, até novembro se gastou 32 milhões. Agora, empenhado agora. Lembrando que, lá no orçamento passado, eu vou aqui procurar, porque eu deixei tudo amarradinho. Lá no orçamento passado, que nós votamos, vereador Cesarino, vereador Duvan, que saiu há pouco, vereador Mani, vereador Dandô, que nós votamos, viu? Não estava empenhado a folha de dezembro para se pagar essa folha agora, desse mês que nós estamos. Não estava dentro do orçamento. Por isso que eu disse que o orçamento foi feito a facão, por isso que teve uma cana de braço muito grande, e nós ficamos até o dia 30, mas era voto vencido, e aí foi aprovado. Não estava a folha de dezembro, como eu falei há pouco, não estava a alíquota suplementar, não estava o complemento dos 70%, que já do ano passado já estava valendo, que já era lei, não estava o 13º, não estava o patronal, que já foi pago, que a Lisânia colocou aqui, de 4.200.000. Nada disso estava no orçamento. Eu acho que é interessante também a gente lembrar disso. Nada disso, vereador Cesarino, nem a folha de pagar os servidores em dezembro estava no orçamento que nós aprovamos do ano passado, que é esse orçamento que a gestora está trabalhando. Eu, quando falo em transparência, eu gosto de ir logo na lei. E o que diz a Constituição no artigo 212? Agora eu vou para a lei. Se alguém acha que o projeto está errado. Eu vou ler uma parte que diz, aqui. O complemento mencionado no caput desse artigo, eu estou com as vistas meio ruins ainda, deixa eu ler, será concedido exclusivamente para complementar os profissionais da educação básica em efetivo exercício em 2021, conforme prevê o artigo 212 da Constituição Federal. O mesmo artigo, ele se refere também lá na emenda constitucional 108/2020. Mas o que diz o artigo 212, vereadora, da Constituição? Bora lá para o artigo. Eu acho que é interessante, já que diz que está às escuras, o projeto está às escuras, eu não vejo nada às escuras. O artigo diz o seguinte: os estados, o Distrito Federal e os municípios têm que destinar parte dos recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino e a remuneração condigna de seus profissionais. No seu parágrafo, aliás, no seu inciso 11º, diz assim: proporcionalidade, igualdade e paridade. O vereador citou, tem que ser igual para todo mundo. Mas lá no projeto já está dizendo. A prefeita não está indo de encontro com a questão da desigualdade. Pelo contrário, está lá no projeto dizendo, isso aqui eu não peguei de outro não, está aqui nesse projeto. Falando sobre a proporcionalidade, a igualdade e a paridade. Não inferior, vou complementar o que diz o inciso, não é inferior a 70% de cada fundo, eu citei, dos fundos do quê? Estado, federal e municipal. Não inferior a 70%, né, de cada fundo no inciso 1º deste caput, desse artigo. Aí veio a emenda constitucional 108/2020. Mas o que a emenda está fazendo nesse meio aí, vereadora? Ela veio criar critérios, senhores. Ela veio criar critérios para que
Deixa eu procurar aqui. Para estabelecer sobre ICMS intermunicipal, interestadual e federados. E federados na ordem social e dispor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação do Fundeb. Ah, tu já leu o que diz isso tudo? Ou seja, o projeto aqui mencionado, que diz que está às escuras, está aqui. A lei está dizendo exatamente, está aqui na lei. O projeto está com todas essas leis. E essa emenda também está aqui. Então, eu não vejo, vereador Duvan. Agora, nós votamos o orçamento às escuras o ano passado. E eu vou dizer por quê, e eu vou justificar, mesmo que vocês olhem, a vereadora não tem justificativa, nós temos. Nós estávamos numa campanha intensa, quando o orçamento chegou dessa altura, nós não tínhamos para ler, diga. O orçamento, exatamente, e rodamos até o dia 30. Pé na parede, vai e venha, mas enfim, eu vou só concluir. Então, senhores, a nova lei dos 70%, ela já é desde o ano passado. A emenda constitucional 108/2020, ela veio só para dizer, está aqui, tem que ser pago. Como bem falou Elisângela, outra hora era 60 e 40, mas hoje é 70. Aí o vereador Marlin leu aí o mutante. Só que outra hora era só 60 e 40. E agora é 70. Aí vem 13º, aí vem rateio, aí vem patronal, aí vem suplementar. É muito fácil ele dizer que a oposição sempre tem os olhos escuros, tampado uma venda. Assim também como muitos dizem que a situação também tem os olhos tampados. Ah, nós não estamos vendo nada com nada. Ele deveria ver as obras inacabadas também da empresa Itamaraty, que tem a município afora. Isso aí ele deveria ver. Isso aí deveria ser corrigido também. E quem vai corrigir isso é a gestora. Não, dou a parte, vereador, dou a parte. Posso citar seu nome a hora que eu quiser, mas não vou lhe dar a parte. Eu quero aqui concluir a minha fala. Não, senhor, o direito de dar a parte é minha. Só respeitar a vereadora está na tribuna. Eu não respeitei o horário de vocês. Peço aos colegas vereadores. Vereador. Ah, você quer fotos? Eu lhe mando no seu PV. Reforma de escola. Você é tão incompetente que você não sabe nem qual foi a empresa que prestou o serviço de reforma das escolas. Quem estava lá com a placa era Itamaraty. Vereador, não me ataque dessa forma, me chamando de incompetente, porque aqui tem uma pessoa incompetente. Vereador Marlin. Se aqui tem uma pessoa incompetente, esse alguém é você. Pelo amor de Deus, peço aos vereadores. Vereadora, conclui seu discurso. Vou me concluir meu discurso. Você já fez uso da tribuna, eu lhe respeitei, lhe ouvi. Eu não pedi parte a você. Então me respeite. Incompetente é você. Bora lá, eu vou concluir meu discurso, porque eu não estou aqui à toa, não. Viu? Eu não estou aqui à toa. Não, eu não vou. Vereador, você já fez o uso da tribuna. Certo? Eu respeitei o uso, eu respeitei todo mundo que usou a tribuna. Então, me respeite. Eu vou concluir meu discurso. Então, assim, o que eu quero colocar aqui para os senhores, além do que eu já falei, a prefeita já aprovou. A prefeita já aprovou que ela não tem intenção de estar escondendo nada. Quando ela pegou o recurso, dinheiros atrasados aí, salários atrasados e pagou. Todo mundo, ano passado, a esse tempo, estava sem saber nem o que fazer com cartão de crédito, juro e mais juro e mais juro, sem receber um centavo. Hoje, aqui, ela vai pagar o 13º, que há muito tempo não se via nas contas dos contratados, é o Vigia, é o SG, que limpa e deixa as escolas impecáveis para que nossos filhos vão para a escola. É o vigia que cuida da nossa segurança e da segurança dos alunos. Vigia, quando eu digo segurança, quando a gente é professor. É o psicólogo que faz o trabalho, é o professor contratado que merece também, assim como os concursados, que cuida dos nossos filhos e muitas vezes faz o papel de mãe e de pai. Vem me dizer que não merece? Eu vi aqui nessa tribuna, senhores, para complementar meu discurso, só crítica em relação à nossa gestora.
Ninguém bateu palma, porque ela vai pagar o 13º, que há anos ninguém se recebe. O que é isso? É difícil reconhecer. É obrigação. Pois então vamos fazer também esse trabalho de reconhecer. E isso só faz quando nós começamos a perceber que nem tudo está errado. Que parece que tudo que vem para essa casa está errado. Meu muito obrigado e eu já terminei. Só lembrando sobre o parecer do projeto de lei de número 10, já foi passado pela comissão, antecipado, e agora a gente passa aqui para a nossa secretária fazer leitura deste parecer. Eu vou ler o parecer, aí depois vocês ficam perguntando o que é. Parecer legislativo que dispõe sobre o complemento constitucional dos profissionais da educação básica municipal de ensino em efetivo exercício no ano de 2021, que altera o artigo 5º do 2ª Lei Municipal de número 715/2021 e da outras providências. O relatório vem à análise desta Comissão de Constituição e Justiça, Segurança e Administração e redação final. O projeto de lei que dispõe o complemento constitucional dos profissionais da educação básica municipal de ensino em efetivo exercício no ano de 2021, que altera o artigo 5º, 2º da Lei Municipal 715 de 2021, a fim de se conferir efetiva aplicabilidade à norma constitucional expressa no artigo 212-A, inciso 11º da Constituição Federal, introduzida pela Emenda Constitucional 108 de 2020, regulamentada pelo artigo 26 da Lei 14.113 de 2020, é possível o pagamento de abono aos profissionais da educação básica em efetivo exercício, quando a medida tiver o objetivo de assegurar aos referidos profissionais a percepção de, no mínimo, 70% dos recursos anuais do novo Fundeb e da outras providências. Da legalidade do projeto, o Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional de número 108/2020, trazendo importantes alterações na disciplina do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e a valorização dos profissionais da educação Fundeb, assegurando uma fonte de custeio permanente para a manutenção e o desenvolvimento de ensino na educação básica e a remuneração condigna de seus profissionais, conforme se lê no artigo 112-A da Constituição Federal. Artigo 112-A, os estados, o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o capítulo do artigo 212 dessa Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitando o seguinte dispositivo. 11º, proporção não inferior a 70% de cada fundo, referindo o inciso 1º do capítulo deste artigo, excluídos recursos de que trata a linha C do inciso 5º do capítulo desse artigo. Será destinado ao pagamento dos profissionais de educação básica em efetivo exercício, observado em relação aos recursos previstos no alínea B do inciso 5 do capítulo deste artigo, o percentual mínimo de 15% para as despesas de capital, incluída pela emenda constitucional de número 108 de 2020. Dessa forma, para o exercício presente, Estado, Distrito Federal e municípios estão obrigados ao aumento o gasto público para o cumprimento das normas constitucional que introduzidas pela EC
de número 108 de 2020, regulamentada pela Lei 14.113 de 2020, impõe sobre pena de responsabilização dos gestores públicos um conjunto de medidas para o avanço da efetivação do direito social à educação, preceito fundamental consagrado no artigo 6º da Constituição Federal. Em que se pensa o cenário da pandemia tem imposto uma série de restrições orçamentárias financeiras aos entes da federação, que culminou na edição da lei complementar, o qual instituiu o Programa Federativo do Enfrentamento do Coronavírus, a Lei Federal de número 13.979/2020, que trata das medidas de combate ao novo coronavírus, que proibiu o aumento de gastos públicos e relativação do artigo 212 da Constituição Federal de 88, que só poderia ocorrer em meio à emenda constitucional, onde, não havendo a observância e o cumprimento do referido artigo constitucional, a norma congente, ou seja, obrigatória. A partir da leitura da Constituição Federal, o município deve aplicar a proporção não inferior a 70% ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, podendo utilizar-se do abono salarial rateio para complementação do limite mínimo através da lei municipal. Diante da aparente antinomia existente entre as normas constitucionais do artigo 212-A, a norma legal do artigo 8 da LC, de número 173 de 2020, ou seja, no conflito entre um dever constitucional versus deve infraconstitucional, o ordenamento jurídico preconiza o uso do critério hierárquico na solução de conflito. Tal critério define que um conflito entre normas de diferentes níveis e de nível maior alto, qualquer que seja a ordem cronológica, terá prevalência em relação a de nível mais baixo. A fim de se dar efetiva aplicabilidade à norma constitucional, expressa-se no inciso 11º do artigo 212-A, introduzida pela EC de 108/2020 e regulamentada pelo artigo 26 da Lei de número 14.113 de 2020, é possível o pagamento do abono aos profissionais da educação básica em efetivo exercício, quando a medida visa assegurar aos tais profissionais a percepção de um mínimo de 70% dos recursos anuais do novo Fundeb, excluindo os previstos no inciso 3º do artigo 5º da Lei de número 14.113 de 2020. Após a deliberação e votação pelos membros constituintes desta comissão, este relator conclui que o mencionado projeto de lei acima citado cumpre os requisitos constitucionais e legais, podendo ser aprovado sem emenda em todos os seus termos, devendo ser levado ao plenário da Câmara de Vereadores para que seja votado o mérito pelos demais edis dessa Casa de Leis. Bom Jardim, 27 de dezembro de 2021. Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização, Ferdinand de Souza Pereira, presidente, Raidon dos Santos Lopes, relator, Antônio Carlos Souza dos Anjos, membro, constituinte da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Trabalho e Ação Social, Elivânia Lima de Alcântara, presidente, Elisnelson Santo Costa, relator, Lindomar Mato dos Santos, membro. Saudações, PT. Oi. Antes da gente colocar em votação o projeto, só passando um convite a todos os vereadores sobre o projeto de lei do vereador Cesarino, que terá a oportunidade de dar o título cidadão bonjardinense ao pastor Capristano. Está marcado para dia 9, às 19 horas, ali na Assembleia de Deus. Essa é uma sessão solene, vai ser ali na Assembleia. Desde já, todos já estão convidados.
Dia 9. Neste momento, a gente colocar em votação o projeto de lei de número 010/2021, que dispõe sobre o cumprimento constitucional dos profissionais da educação básica municipal de ensino em efetivo exercício no ano de 2021. Altera no artigo 5.2 da Lei Municipal de número 715/2021 e das outras providências. Como vota o vereador Fred Abidon? Como vota o vereador Raidon? Como vota o vereador Marcos Caldeira? Senhor presidente, a vereadora queria que eu lhe incomodasse no Natal para protocolar essa emenda. O projeto já chegou para mim na sexta-feira. Mas a favor do sindicato, a favor dos professores, a gente sabe que o prazo está se findando do ano, e esse dia tem que ser pago até o dia 31, eu sou a favor do projeto. Como vota o vereador Elis Nelson? Como vota o vereador Cesarino? Primeiro, eu quero reforçar, presidente, o convite, e eu também quero fazer esse convite, com a sua permissão, para os nossos colegas vereadores aqui, o vereador Duvan, o vereador Dandô, o vereador Marley, Fred, o irmão Raidon, o Rubens Silva não está aqui, mas eu quero que chegue até ele, o Maninho, o senhor Lindomar, a Vânia, você, presidente, e o vereador Marcos Caldeira e Elis Nelson, e todos os Márcio, diretor, você com toda a equipe da Câmara, juntamente com o Arão, quero todos nesse dia 9, aqui do lado, na Assembleia de Deus, para a gente fazer aqui essa homenagem, né, ao pastor. E nesse dia vai ser feita a entrega do título. E convidar a população em geral. Bem, e queria aqui dizer aos professores que na hora que receberem o dinheiro, eu não sei o valor, isso aí vai ser ainda feito os cálculos, lembram-se que o Bom Jardim tem os comerciantes que estão precisando de vocês. Gaste um pouco, só em Santo Inês não, gaste um pouco também em Bom Jardim, para fomentar a nossa economia. Eu voto a favor. Como vota o vereador Duvan? Como vota o vereador Dandô? Como vota o vereador Marley? Como eu já adiantei no primeiro momento, meu voto também é a favor. E belas palavras do vereador Cesarino, isso é muito bom para a economia da cidade, né? E aguardamos, né, para ver de qual forma vai ser resolvida essa situação. Obrigado. Como vota o vereador Mani? Como vota o vereador Lindomar? Como vota a vereadora Vânia? Projeto de lei de número 010/2021, aprovado por unanimidade. Sem mais nada a tratar sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Bom Jardim, declaro encerrado essa sessão. E todos tenham um feliz ano novo, cheio de paz, saúde e prosperidade.